Oi, pessoal! Fazia tempo que eu não aparecia aqui com uma aula do livro da Escola da Inteligência, né? Bom, na aula de hoje nós começaremos uma lição nova, a lição 3. E na lição 2, nós falamos um pouquinho sobre o autocontrole, lembram? As atitudes saudáveis, atitudes não saudáveis, e que era um tesouro muito precioso, o autocontrole. Nessa lição, nós vamos falar um pouquinho sobre a autoconfiança, que também é um dos tesouros preciosos do professor Corujão. Então, fiquem atentos à história que a gente vai escutar agora, porque essa história vai nos mostrar esse tesouro precioso que precisamos adquirir. Estão preparados? Bom, então nós vamos fazer a leitura acompanhando aí as ilustrações do livro. A Probia vai colocar o áudio e vocês vão acompanhando aí as ilustrações. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a história e, por último, vamos realizar as atividades, certo? Bom, então, vamos lá. O macaco Totó aprendendo a ter autoconfiança. Que legal! Ter você na Escola da Inteligência é muito bom! Vamos ouvir agora a história da terceira lição. Autoconfiança, um tesouro precioso. O macaco Totó aprendendo a ter autoconfiança. Parte 1. Totó estava em sua casa muito preocupado, pois no dia seguinte seria a prova em que iria competir. Seus pais eram divorciados. Ele morava com a mãe e a irmã, e o pai morava em outra casa. Estava muito inseguro, querendo que os dois, seu pai e sua mãe, estivessem presentes na competição. Então ficava o tempo todo pedindo: Mamãe, amanhã você vai para a minha competição, não vai? Diga que vai, por favor, diga que vai! É claro que eu vou, Totó. Quero muito assistir a sua competição de salto à distância no cipó. Não contente, ia até a casa do pai e falava: Papai, está lembrado que amanhã é o dia da minha competição em salto à distância no cipó? Lógico que sim, meu filho. Nunca me esqueceria de uma atividade tão importante para você. Você vai, não vai? Por favor, papai, eu quero tanto que você esteja lá. Acalme-se, Totó. Já te disse que irei. Você é muito importante para mim. Ao ouvir isso, Totó se acalmava, mas minutos depois começa a pensar: Nossa, e se meus pais não forem? E se ninguém torcer por mim? Então Totó, preocupado, ia atrás de sua irmãzinha. Maninha! Amanhã é minha competição na Olimpíada da Inteligência. Você vai, não vai? Ai, Totó! Não estou acreditando! Eu já te falei que eu vou! Você que deve estar ficando esquecido, não é não? É porque eu estou muito ansioso. Para eu ganhar, preciso que todos vocês estejam lá, torcendo por mim. Falando nisso, você já fez a faixa escrita Totó campeão? Já fiz, Totó, já fiz! Agora vai dormir. Você precisa estar descansado para a prova de amanhã. Totó foi para o seu quarto, mas nem conseguiu dormir naquela noite. Ficava pensando o tempo todo: será que meu pai vai mesmo? Será que a faixa ficou bonita? Será que minha mãe vai gritar bem alto meu nome para todo mundo escutar? E assim passou toda a noite, ansioso e preocupado. Sabem o que ele perdeu, amiguinhos? Um sono maravilhoso que poderia ajudá-lo a descansar e a se preparar para a competição. Como vocês acham que ele se sairá na competição? Estaria ele preparado para competir? Ai, Totó, não dormiu nadinha. E aí? O
professor Corujão nos perguntou se vocês acham que ele estaria preparado para a competição. Sem dormir? Não sei não, hein? Bom, vamos então conversar um pouquinho sobre a história. E aí, você acha que o Totó sofria por seus pais serem separados? E aí, pessoal, vocês acham que o Totó se sentia mal ou sofria pelos pais dele morarem em casas diferentes? Por que Totó queria tanto que os pais e a irmã estivessem na competição? Por que ele queria tanto ser aplaudido? Bom, pessoal, algumas crianças têm a necessidade de ser o centro das atenções. Ou seja, o que é centro das atenções? Toda a atenção ser voltada para ela. Só que isso é bom? Isso vai ajudar em alguma coisa? Vocês acham que ser o centro das atenções é a coisa mais importante? Vocês são amados, vocês são respeitados de qualquer maneira, mesmo não sendo o centro das atenções, mesmo não tendo 100% da atenção voltada para vocês. Bom, e aí o Totó falou assim pra gente: eu fiquei tão ansioso que não consegui dormir. Isso já aconteceu com vocês? Quando a Probia era criança, pessoal, quando a gente ia voltar das férias, assim, quando eu era aluna, e quando a gente ia voltar para a escola, eu ficava tão ansiosa que eu não conseguia dormir. E aí eu ficava a noite toda acordada. E ao invés de eu aproveitar o primeiro dia de aula, eu ficava super cansada, porque eu tinha ficado tão ansiosa na noite anterior que eu não dormi. E então eu não dormi e não aproveitei o primeiro dia de aula, porque eu estava super cansada. Então é muito importante nós dormirmos, porque o sono, ele é restaurador. O que é um sono restaurador? É quando o sono, ele nos renova. Então, a gente dorme e acorda 100%. Se a gente não tem um sono, a gente não vai acordar 100%. Imaginem que o sono de vocês é a bateria do celular. Então, durante o dia, o celular funciona ok, super bem. À noite, ele acaba a bateria. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar no carregador. Quando a gente coloca no carregador, ele vai estar pronto para funcionar o dia seguinte 100%. A mesma coisa é o nosso sono. Se a gente não nos coloca no carregador, que é a nossa noite de sono, a gente não vai conseguir ter um dia produtivo. Então, o sono, ele é muito importante. Bom, e a Arara Juba está falando. Quando vocês desejam uma coisa e seus pais ou quem cuida de vocês, ou até mesmo seus professores, pedem que aguardem um pouco ou alguns dias, como vocês ficam? E aí, pessoal, quando vocês estão ansiosos, por exemplo, para chegar o Natal para ganhar um presente, vocês sabem que o Natal vai demorar um pouquinho. Como é que vocês ficam? Como vocês se sentem? Vocês ficam ansiosos só pensando naquilo? E será que isso faz bem? Temos que pensar um pouquinho sobre isso, não é mesmo? Bom, agora temos aí a atividade. E essa atividade se chama O que você faria se? Então, nós temos aí diversas atitudes e situações. E o macaquinho Totó, tá falando assim: oi, amiguinho, preste muita atenção nas situações de cada quadrinho apresentado. Imagine que você é a criança em cada uma das situações e desenhe sua reação. Então, nós temos aí a primeira situação. Se seus pais ou aqueles que cuidam de você não compram o brinquedo que você quer, desenhe sua reação. Então, finge que vocês foram lá na loja de brinquedos e vocês escolheram o brinquedo que vocês queriam. Mas os papais de vocês não vão comprar o brinquedo que vocês querem. Qual é a sua reação? Como você fica? A próxima reação que vocês vão ter que desenhar é: se você ganhasse um irmãozinho e seus pais não pudessem dar atenção somente para você, desenhe sua reação. Então, vamos imaginar
que vocês ganharam um irmãozinho. O papai e a mamãe agora estão dando bastante atenção para o irmãozinho, porque os bebês precisam de mais atenção do que as crianças. Como você fica? Qual é a sua reação? Desenhem aí. Bom, e a última reação que vocês vão ter que desenhar é: se você quisesse a atenção de sua professora só para você, mas ela precisasse dividir a atenção com todos os seus coleguinhas. E aí, qual seria a sua reação? Você está lá dentro da sua sala de aula e um amiguinho chamou a professora e a professora foi até ele, mas você também precisa da ajuda da professora. E aí, qual é a sua reação? Desenhem aí o que vocês fariam. Bom, meus amores, então essa é a nossa aula de filosofia da semana. Vamos lembrar sempre dos nossos tesouros preciosos que a gente já encontrou um. O primeiro foi autocontrole. Então, e aí? Autocontrole? Todo mundo está praticando? Nós agora, então, vamos ter que encontrar o tesouro precioso da autoconfiança. Então, eu conto com vocês aí nessa busca desses tesouros preciosos, tá bom? Um beijo, meus amores, bom final de semana, até segunda. Tchau!